E eu quero então anunciar, antes que não sobe tempo para mais nada, a palestrante da noite, que é um motivo de grande orgulho para a casa, mas particularmente para mim, nossa querida, escolhidinha ali, nossa maestrina, pianista, música e, acima de tudo, mulher maravilhosa, Renata Gilce de Oliveira Lewis. Acho que esse aqui. Boa noite. Boa noite. Meu Deus, eu tô nervosa que até Jesus veio para assistir hoje. Meu Deus do céu, o negócio aqui tá punk. Mas queria agradecer a Beth pelo convite. Cadê a Beth? Tá ali. E hoje a gente vai falar de um tema que eu estou muito ansiosa, porque eu não vi a hora desse dia chegar para eu falar para vocês sobre uma coisa que eu conheci há um tempinho atrás e eu acho que acabou calhando com essas festividades do Bênção, que é a Jornada do Herói. Tá? Eu acredito que até alguém aqui conheça, sei lá, alguém que de repente estudou filosofia, ou alguém que estudou cinema, enfim, não sei se a Vanessa conhece. Não, tá bom. Então pode passar. E a pergunta é, aonde você está nessa jornada de 25 anos aí do herói, tá? Pode passar. Bom, então, o que eles têm em comum, né? Então, o Buda, Moana, Bezerra e Paulo de Tarso, e daria para encher uns 50 slides com esses personagens, né? Que eles são tanto da ficção quanto da história e da religião, não só ocidental, mas de todos os povos, né? Eles têm com certeza alguma coisa em comum. E você? Né? Assim, o que você tem aí em comum com essas pessoas? Vocês podem achar que nada, mas com certeza todo mundo que está sentado aqui nessas cadeiras tem alguma relação com esses personagens que eu coloquei aí, né? Pode passar. E o Bênção de Paz enquanto instituição, né? Enquanto entidade, assim, entidade Bênção de Paz, teria alguma coisa a ver, né, com esses personagens? Então, é o que a gente vai conversar com vocês hoje. Então, assim, gente, essa história ela começa no dia 2 de agosto de 2019. Eu recebi um convite para participar de um evento de nutrição. Eu estava num cantinho aqui em pé, porque o evento estava absolutamente lotado, não tinha cadeira. E eu lá tentando segurar as minhas coisas, quando de repente subiu lá uma pessoa no palco e ela começou a apresentar esse modelo, né, esse diagrama que eu vou mostrar para vocês, que é chamado de a Jornada do Herói. E aí a sensação que eu tive é que, tipo, tudo parou assim ao meu redor e realmente eu me senti extremamente tocada por esse diagrama, por essa pessoa. Até eu acho que eu tive até a oportunidade de mandar um direct agradecendo, mas não sei se a pessoa viu, a palestrante, enfim. Pode passar. E aí eu falei, nossa, isso aí vai render uma palestra. Agora é só esperar o convite aí para ver quando que eu vou poder falar sobre isso, né? E aí eu fui pesquisar a respeito, né? Talvez a gente não tenha ideia do que é ter um Google, assim, né? Porque eu acho que é como se abrissem várias janelas. Isso não existia antes, né? Talvez se eu tivesse assistido essa palestra 20 anos atrás, na correria aí da vida, talvez eu não tivesse tempo de ir numa biblioteca ou não me sentisse tão, né, motivada a esse ponto, mas né, eu pude dar um Google na hora e, de repente, descarregou lá uma série de citações desse autor, que é o Joseph Campbell. Não sei se alguém conhece. Alguém já ouviu falar desse cara aqui? Levanta a mão. Né? Então, quem trabalha com coaching, né? Quem trabalha com esse tipo de coisa, quem é de RH ou quem... Enfim, trabalha com cinema, com roteiro, já deve ter ouvido falar dele, né? Então, ele nasceu em 26 de março de 1904, e olha que coisa maluca, no dia que eu estava montando esse slide, que no caso foi ontem, 30 de outubro
foi o dia do retorno dele à espiritualidade, então eu falei, bom, acho que é por aí mesmo, né? De alguma forma eu estou podendo homenagear, né, essa pessoa que eu tive uma simpatia imediata, assim, talvez por algumas razões aí. Pode passar. E esse cara, ele criou nesse livro que foi publicado em 1949, que é O Herói de Mil Faces, um conceito chamado de monomito. O que é o monomito? O monomito, segundo esse autor, e é impressionante como ele está coberto de razão, ele diz que todas as histórias da humanidade, na verdade, são a mesma história, é a mesma coisa. Então, esse livro, ele é assim, recheado de mitologia, não só greco-romana, mas ocidental, oriental, né? Lógico, em 1949, talvez a gente não tivesse tantos filmes aí, sei lá, como Crepúsculo ou, sei lá, Jogos Vorazes, mas assim, depois, se vocês tiverem curiosidade, entrem no Google e no YouTube, tem várias pessoas analisando filmes da atualidade, livros da atualidade sob o olhar do Campbell, né? Então ele fala que assim, a estrutura de todas as histórias da humanidade, seja Maomé, Moisés, Jesus, esteve aqui com a gente hoje, enfim, todos, né, fazem parte desse monomito, né, dessa estrutura de fase. Eu falei, bom, por que não ver se o Bênção de Paz também está inserido nesse monomito? Tá? Pode passar. Então, aqui, eu vou tentar descrever de forma resumida, até porque o nosso tempo é limitado, e até o tempo que eu tive para pesquisar a respeito, muito embora desde o dia 2 de agosto, isso é a única coisa que, tirando o meu trabalho, tem, né, me movido aí. Então, ele chama isso de 12 passos da jornada do herói. Tá? Então, eu vou descrever esses 12 passos, mas em linhas gerais, você tem um mundo conhecido e, a partir de um determinado momento, você passa para um novo mundo, para um mundo desconhecido. Pode passar. Então, aqui também, né, como se fosse um jogo. Então, nessa palestra que eu fui, a palestrante chamava de o jogo do herói, né, tinha a ver, lógico, com a nutrição e tal, mas, na verdade, é como se fosse um jogo de tabuleiro que todo mundo já brincou, todo mundo já jogou. Tá? Pode passar. Então, o nosso jogo do herói, ele começa, né, todo filme começa assim, né? Pode ser filme de terror ou filme de amor, pode ser qualquer tipo de filme, mostra lá o personagem principal vivendo uma vida comum, né? Então, é aquele momento onde a pessoa está no momento de estabilidade da vida e tal, então ela está o que a gente chama de um mundo comum, tá? Pode passar. E aí chega o grande momento do chamado, tá? Então, o que seria esse chamado? Esse chamado é quando você, dentro da sua vida, você recebe alguma mudança repentina, né? Então, você pode ter duas situações que podem ser, por exemplo, uma doença, um filho difícil, um casamento que ficou complicado, uma mudança de país, né? Uma promoção no emprego ou uma demissão, enfim, né? Ou também pode ser um chamado interno, né? Então, acho que as pessoas, quando procuram centro espírita, elas costumam dizer que a pessoa vem pelo amor ou pela dor, né? Então, às vezes, esse chamado é um chamado interno, né? E esse chamado, se vocês pensarem esses personagens, né, como Buda, por exemplo, que já teve até a história dele contada aqui pelo Camolés, enfim, né, tantos palestrantes, né, o Silvio Lemos sempre conta histórias de luminares da história, né? Então, todos eles atendem a algum tipo de chamado. Pode passar. No caso do Bênção de Paz, assim, o primeiríssimo chamado veio através da necessidade de, assim, ter uma casa espírita para dar suporte ao trabalho assistencial, que era o sonho da minha tia Marina, né, que sempre quis ter uma creche, né? A minha família frequentava outros centros espíritas, eles sempre foram trabalhadores, né? Eles frequentaram Paulo Estevão, Perseverança, tal, mas enfim, eles não teriam a intenção de fundar um centro espírita. Minha tia queria ter uma creche, toda a família, o meu tio, né, os meus pais, o Henrique, enfim, todo mundo que foi entrando na família, eles pensavam, né, na creche, muito embora foi construído esse salão onde nós estamos, mas assim, era uma coisa talvez para um outro momento, para um segundo momento. Então, esse foi o primeiro chamado para o Centro Espírita Bênção de Paz, né? Pode passar.
todos os heróis da fantasia e da realidade, eles recebem esse chamado, né? Quem aqui assistiu o filme do Divaldo? Levanta a mão. Né? Então, no filme do Divaldo, ele recebe o chamado, né? E mais todos, né? Eurípides Barçanufo, o próprio Kardec, né? Quando ele é convidado a ver as mesas girantes, né? E acho que uma das histórias mais importantes do cristianismo, que é o chamado de Paulo de Tarso, né? Assim, ele fica sabendo do Nazareno e, como uma pessoa extremamente focada, né, na religião judaica tal, antes do encontro, né, com Jesus, ele já recebeu esse chamamento, né? Então, até lá na livraria até tem esse livro do Divaldo, que acho que fala um pouquinho de como essa história foi montada, porque, querendo ou não, essa história é um roteiro de filme, né? Mas é um filme baseado na realidade. Então, você vê que Campbell está tão, assim, correto, porque na maioria esmagadora das histórias, nenhuma história começa sem esse chamado. Pode passar. E aí vem uma terceira fase, que é a recusa do chamado, né? Então, o que seria a recusa do chamado? É quando você fica pensando se realmente aquilo é para você, né? Se realmente você não vai embarcar numa furada, num campo desconhecido, né? Numa situação onde você não sabe o que vai ser feito. Então, aqui a família sempre conta, quando minha tia, a doença dela se agravou, né? Eles pensaram em realmente dar uma acelerada aí nas obras, até para que ela pudesse ter a chance em vida de poder, né, enfim, estar presente no sonho que ela tinha idealizado. Mas, de qualquer forma, assim, muitas vezes a gente recebe um chamado de qualquer ordem na nossa vida, né? Às vezes, sei lá, a pessoa tem um diagnóstico, sei lá, de uma doença crônica, por exemplo, né? Não é uma doença que ela acha que vai morrer amanhã, mas uma doença crônica, sei lá, pressão alta ou diabetes. A gente passa muito tempo brigando contra isso, né? Assim, não, depois eu vejo, né? Então, é aquela fase da procrastinação que o herói, né, também passa, tá? Pode passar. Hã? Oi? Isso, a fase de negação, exatamente. Então, para quem assistiu o filme do Kardec, tem até no trailer, né? Quando ele, porque aí não tinha mais como ele falar que não existia, ou que era uma mesa que estava com, né, com alguma coisa acoplada, não. Só que aí mesmo no trailer dá para ver que ele fala: eu não sei se eu quero fazer parte disso. Né? Quando ele recebe realmente a incumbência de trazer a doutrina espírita, né? Assim, depois veio, né, um outro elemento que a gente vai falar aqui para o Kardec também, como vem para todas as narrativas, mas, assim, num primeiro momento, mesmo sendo um cientista, sendo uma pessoa que pôde comprovar com os próprios olhos que aquilo era verdadeiro, ele não sabia se ele queria fazer parte desse mundo desconhecido. Pode passar. E aí você tem o encontro com o mentor, né? Então, em todos os filmes que vocês assistiram, pode ser do Outro Dia Passou, do Rocky Balboa, pode ser qualquer um, gente, pode ser qualquer um. Sempre vai aparecer alguém mais velho, mais experiente, né? Uma pessoa que vai dar aquele empurrãozinho para que você consiga dar cabo aí das coisas que realmente esse chamado é para você, tá? Pode passar. E no nosso caso aqui, claro que o nosso mentor foi Chico Xavier, né? Então, o seu Irineu está aqui na frente, né? Ele estava desde o primeiro dia, ele deve lembrar que no começo tinha um evangelho aqui, né? Poucas pessoas, tal. E aí, um belo dia, eles foram a Uberaba e o Chico falou: pessoal, vocês vão ter que começar a dar passe na família. Tipo, oi, né? Quem vai dar passe nos frequentadores? A família mesmo. Então, pega lá os gatos pingados, né, da família e começa realmente o trabalho público do Benção de Paz, né? Que nesse salão não tinha nem piso, né? Mas foi aberto realmente através da orientação desse mentor mor, né, da narrativa, o início dos trabalhos públicos da casa. E aí, né, essa fase 5 é a entrada definitiva no mundo desconhecido, né? Que aí nós tínhamos um centro espírita com as portas abertas para um público geral, né? E aí, nesse momento, eu representei isso como o curso de médiuns, né? A primeira turma do ProBem. Quem é aquela pessoa? Então, eu não sei. Então, assim,
Até o Lelis apareceu, ele está até de mentor aí do Henrique. Tá dando sustentação. E nessa entrada no mundo definitivo, né, assim, você começa a ter as ferramentas, né? Então, no nosso caso, essas ferramentas para você desenvolver essa luta, né, dentro desse lugar desconhecido, realmente é o estudo, né? Então, as grandes armas que a doutrina espírita tem, realmente é o estudo da doutrina. Pode passar, Ri. Então, aí eu achei até a foto da primeira turma, ó. Olha só quem que tava. Procurem vocês aí, ó. Olha o Oswaldinho, Léo. Olha aí, Léo. Dá uma olhada. Ó, tá os dois lá atrás, ó. Roberto, São Vicente, a Regina. Assim, gente, é porque realmente a gente não tinha... Ali atrás, não sei, que essa franjinha pode até ser, né? Então, assim, daria para ficar tipo até 2 da manhã com as fotos. E para eu trabalhar hoje, gente, foi difícil. Chegava o paciente, tinha foto em cima da minha mesa. Pode passar. E aí a fase 6, né, que é o meio do filme, né, o meio do livro, que é a parte de testes, né, de você saber quem são os seus aliados e quem são os seus adversários nessa jornada, que é a grande, é o momento central do filme, né, quando você está enfrentando os monstros. Que monstros seriam esses? Por exemplo, aqui, ó, a gente tendo que, né, arrecadar dinheiro para casa, eventos, não tinha nem piso lá embaixo, né, mas nós já tínhamos esses aliados, né, pode passar. E olha que coisa louca, no meu álbum tinha até um recorte de jornal da primeira feira de Natal do Benção, né? Então eu estava pensando na Beth, né, o trabalho de documentação que você faz, quando for o jubileu de ouro, todas as fotos que você tirou, a gente vai ter gratidão por isso, né? E quais seriam esses monstros, gente, na nossa vida pessoal, na nossa jornada né, assim, do herói nós mesmos? Então, a insegurança, o ineditismo, as limitações inerentes ao ser humano, né? Então, assim, no livro do Campbell, ele tem uma série de relatos a respeito desse monstro interno, que é uma coisa alegórica, né? Então, toda a mitologia clássica e também... A mitologia mais recente, ela traz que, na verdade, os monstros que a gente enfrenta nesse caminho desconhecido somos nós, né? Assim, é o nosso lado sombrio, né? E as nossas crenças limitantes são coisas que, na verdade, o Evangelho chamaria de homem velho, né? É o homem antes dessa jornada. Então, esses monstros, essas dificuldades, elas acontecem na jornada de qualquer um. Pode passar. E o Bênção de Paz sempre contou com pessoas especiais, né, que são aquelas pessoas que vão dando, uma dá a espada do conhecimento, outra dá o escudo da resiliência, né? Então, assim, nós tivemos até um lama tibetano que visitou o Bênção de Paz, né, a dona Guiomar, enfim, tantas pessoas. Pode passar. Né? Por exemplo, muitas vezes a gente, nessa jornada, a gente se dirigiu até lugares, né, onde a gente trouxe, lá que nem no videogame, a gente trouxe aquela pedra ou aquela chave que iria abrir mais um portal, né? Então, a Dona Aparecida, né? Então, a gente lembrar, poxa vida, eu vi essas fotos, assim, eu me emocionei muito de ver a quantidade de trabalhadores que iam nessas viagens, lotava 2 ônibus, né, para a gente ir. Pode passar. Tinha que fazer sorteio, né, de vagas remanescentes. Então, ninguém faz nada sozinho, né, gente? Então, assim, Jesus também, ele poderia ter feito tudo sozinho, mas ele convocou aliados, né, nessa jornada. Pode passar. Pode ser Jesus ou pode ser lá a Caverna do Dragão, não importa, gente. Todo mundo tem aliados nessa jornada, né? E nós também temos. Às vezes a gente se sente um pouco sozinho, mas às vezes a gente não lembra dos elementos que são, assim, pouco perceptíveis, né? Uma leitura que vem, né? Que a gente abre um evangelho, ou alguém que manda uma mensagem no nosso WhatsApp, aquele amigo que faz tempo que não conversa com a gente. É como se a gente estivesse rodeado de energias para que a gente pudesse continuar essa jornada, né? Pode passar.
E os nossos trabalhadores são os eternos aliados da Casa Bênção de Paz, né? Então, assim, eu lembro essa primeira feira que foi montada, assim, todo um cenário, né? As pessoas mega cansadas, mas estava todo mundo lá super motivado, né? Pode passar aqui. E, assim, esse tipo de injeção de ânimo, né, que acontecia lá em Uberaba ou naquelas viagens... eu esqueci o nome da cidade lá, Sacramento, né? Então eram coisas que davam para a Casa Bênção de Paz esses códigos para uma próxima, né? Para um próximo andar, para um próximo degrau, né? Pode passar. E lógico que, assim, também tivemos coisas extremamente positivas ao longo da jornada, né? Não quem assiste um filme tem, né? Tem aquele momento, sei lá, pode ser um filme do Marvel, mas vai ter aquele momento, né, de romance. Então você vê como o Campbell ele trouxe, né? E a espiritualidade ela faz isso muito pra gente, né? Ela salpica a nossa vida mesmo nos momentos mais difíceis, com momentos especiais. Você pode estar na caverna, lá no lugar mais escuro, mas você pode receber realmente pequenos presentes que podem fazer com que você dê aquela respirada para continuar em frente, né? Pode passar. E algumas dessas pessoas continuam nos inspirando, né? Assim, eu gostaria de ter colocado todas, mas assim, as fotos que surgiram mais, a nossa Carmela, o nosso Salvatore, né? Que são pessoas que fizeram parte de uma maneira tão intensa da nossa história, da história da Casa Bênção de Paz, e que continuam, né, pontuando a nossa vida com a sua presença, com a sua lembrança, com seus exemplos, né? Aí que a gente vê como é importante realmente a gente poder dar o nosso melhor nessa jornada, para que a lembrança que a gente tem, a única coisa que sobra é a lembrança, né? Pode passar. E aí, né, assim, o ponto alto de qualquer história, de qualquer filme, é a provação extrema, né? Então, a coisa mais linda que eu li nesse livro do Campbell, e também, depois, para quem tiver curiosidade, tem um negócio de palestras no YouTube que chama Nova Acrópole, né? Então, a diretora do Nova Acrópole, ela faz a leitura de capítulo a capítulo do Herói de Mil Faces, e é muito lindo, assim, porque ela é uma professora de filosofia, e a coisa mais bonita do Campbell é que, assim, na verdade, quando chega a provação extrema para a gente, ela deveria ser considerada como um prêmio e não como uma punição, né? Então, a criança, quando ela vai fazer uma prova na escola, é porque ela já aprendeu. Então, realmente, isso trouxe um ânimo muito especial, né, para a gente. Então, quando a gente chega no ápice daquela situação específica, é porque realmente já está na hora da gente poder ser testado e ver se a gente aprendeu alguma coisa nessa caminhada. Então, claro que aqui na casa a gente teve muita coisa. Eu coloquei essa lembrança do filme do Kardec, né, que quando ele estava no ápice aí do seu trabalho, os livros dele foram queimados. Seria o fim da doutrina espírita? Não, seria apenas o começo, né? Pode passar. E na nossa Casa Bênção de Paz também nós tivemos uma série de situações limite, com a creche, com o projeto, né? Assim, teve até alagamento aqui na feira de Natal, enfim, tantas coisas, né, gente, que aconteceram, mas que foram contornadas da melhor maneira possível. Pode passar, Ri, por favor. E eu queria simbolizar essa prova máxima só como símbolo, né, que quando a gente deu, acho que foi o maior evento que o Bênção de Paz fez para um público externo, ele aconteceu 2 dias após o falecimento da nona, né? E pode passar. E assim, quando eu peguei essa foto e olhei para minha mãe, eu falei, essa tem fibra, porque assim, só Deus sabe o esforço que ela precisou fazer um dia depois de enterrar a mãe dela, fazer um evento de mulheres e não cancelar o evento. Então, todas as mulheres do Bênção de Paz se sentiram assim, homenageadas, porque ela poderia ter cancelado o evento. Ela é presidente do centro, né? E não tinha talvez condições, mas não, né? Ela se arrumou, se produziu aqui e fez o evento. Então,
sei lá, o que eu lembrei de uma provação extrema que a casa passou foi isso, mas tiveram outras também, né? E o elixir, né? Então, quando você consegue vencer todos os monstros e a provação extrema, você colhe esse elixir, né? Que é a grande lição que você traz depois de uma prova muito importante, né? Então, quem acompanha a história da casa sabe as dificuldades que alguns setores enfrentaram e foram encontradas alternativas para levantar fundos, então, tipo, eu coloquei a nossa corrida, né, que foi um momento super emblemático aqui da casa, para que os trabalhos assistenciais continuassem, enfim, né? Então você vê que realmente o poder de superação e um outro braço, né, de trabalho que se abriu através de uma crise, né? Pode passar. E aí esse elixir, ele está aqui todos os dias, na verdade, né? Desde que a gente tenha condições de olhar para isso, né? De uma forma clara, de uma forma assim lúcida, né? Que a gente possa realmente colher esse elixir sempre que a gente entrar por essa porta, né? Como o Henrique falou na palestra de domingo, pode passar. Né? Então, coisas que a gente pode celebrar, né? Os 25 anos da casa, os 10 anos do coral, né? Eu acho que a gente precisa realmente celebrar as vitórias que a gente tem na vida, justamente para que a gente consiga ter uma lembrança, né? Porque depois, realmente, o que fica é a lembrança. Pode passar. E essa foto do domingo passado, né? Quem estava aqui sentiu a vibração, como foi lindo, né? A gente poder fazer parte desse jubileu de prata, né? Como a espiritualidade estava presente, né? Aqui, pode passar. E aí tem uma fase muito bonita, né, da jornada do herói, que é o retorno ao mundo, né? Depois que você pegou esse elixir e se transformou num outro ser humano mais forte, com novas habilidades, eu achei muito interessante no livro do Campbell que ele tem um relato falando sobre Buda, que é exatamente a mesma coisa que aconteceu com Bezerra de Menezes, né? Bezerra de Menezes, quando ele retorna ao plano espiritual em 1950, ele recebe, né, a presença de Celina, que é uma preposta de Mãe Santíssima, né? E que deu a ele a notícia que ele seria admitido nos altiplanos celestiais. O que ele disse? Que ele pedia à Mãe Santíssima que ele pudesse continuar no Brasil de joelhos, está escrito aqui, de joelhos e chorando, para que ele pudesse continuar no Brasil até que o último brasileiro tivesse em sofrimento. E a mesma coisa pode passar aqui no livro, ele fala de Buda, né? Que quando Buda atinge a iluminação, né, em vez de subir aos altiplanos celestiais, ele diz que ele só vai, né, curtir esse nirvana quando ele olhar para trás e ver que não tem mais nenhum ser humano que não atingiu a iluminação. Então, na verdade, o céu, ele é um lugar vazio, né? O céu, ele é vazio porque quem realmente atinge a iluminação vê uma necessidade de continuar com quem não está, né? Eu acho assim, esses luminares, eles não viraram as costas para a gente, eles continuaram, né? Pode passar. E, na verdade, tanto, por exemplo, as cartas que Paulo deixou, né, assim, ele não precisava ter deixado nada, a vida dele já foi uma lição, mas ele quis deixar, né, as cartas para que a continuidade fosse possível. E, lógico, que Jesus trouxe para nós, como herói máximo aí do cristianismo, o Consolador prometido, que ele disse, não vou deixar vocês solitários, eu vou trazer o Consolador, que por sorte, nós acreditamos, né, que é o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, o herói de verdade, ele nunca vira as costas para quem não atingiu esse estágio ainda. Pode passar. E aí, para completar mais, né, o ciclo aí de coincidências, na semana passada eu não pude ficar na palestra, e aí quando alguém mandou a mensagem da minha tia da semana passada, num dos últimos parágrafos ela escreveu o seguinte: e nessa noite de alegria que deixo aqui meu carinho para todos vocês, amigos do meu coração, e a toda a minha querida família que me proporcionou e continua proporcionando o elixir. Aí eu falei, não, aí tá demais, né? Então eu não estava aqui, né? Eu estava montando a palestra e aí veio no WhatsApp a mensagem, e quando eu li
que o elixir, né, para o meu espírito resplandeça cada vez mais, sendo, sem dúvida, fortalecido pelo carinho de todos. Né? Então, eu achei isso muito lindo, assim, né? Muito apropriado para esse dia. E antes de terminar... essa foto das nossas fadas madrinhas do Bênção de Paz, e vocês vão poder degustar essas maravilhas aí, que é o bolo de aniversário do Bênção, né? Feito pelas nossas meninas aí, em celebração, um por um, vocês vão poder degustar isso, né? E antes de terminar, não sei se vocês são pessoas detalhistas, se vocês são pessoas que prestam atenção, mas o nosso autor do livro, Joseph Campbell, né, então, e a data, né, de retorno dele, dia 30 de outubro, não poderia deixar de homenagear o meu herói. Foi aniversário dele ontem. Eu falei, não, aí já tá demais, né? O cara chama José e tem o dia 30 de outubro, por isso que eu fui com a cara dele logo de cara. Você quer matar o velho, né? Pode passar. Porque na minha história, tudo que teve a mentoria dele. Então, obrigado. Pode passar. E que cada retorno nos proporcione a preparação para novos aprendizados e aventuras rumo à evolução. E aí, para acabar mais com o meu dia hoje, eu acabei recebendo, antes de chegar aqui, um novo chamado de aventura que está dentro dessa sacola. Obrigada, Rita. Se der certo, eu faço outra palestra para vocês. Obrigada, minha gente. Beijo. Hilda, minha filha. Felizes somos todos nós que, reunidos nesta casa de bênção de paz, e em nome de Deus e de Jesus, nos reunimos para usufruir todas as benesses que o plano maior nos distribui a mãos cheias. Nesta noite festiva, onde comemora-se o jubileu de prata desta casa tão abençoada, que tem por finalidade precípua ajudar a todos que a procuram, independente dos problemas que o afligem. Quando entramos numa casa onde o nome de Deus e de Jesus reina em absoluto, nosso coração se jubila, pois sabemos que ao sairmos daqui, carregaremos em nossos corações os eflúvios pelos quais, com certeza, viemos buscar, apesar dos pesares. Amigos, uma casa, quando elaborada na espiritualidade, conta sempre com a boa vontade de pessoas que carreguem em seus corações a vontade de ajudar seu próximo, fazendo do trabalho que escolhem seu norte para que o mundo vindouro venha a ser sempre melhor. Esta casa começou timidamente, com poucas pessoas que no seu intento traziam a certeza de que estava fazendo certo. E com o correr do tempo e a ajuda do plano maior, teria sem dúvida o sucesso que hoje comemora. Não é fácil manter uma casa se ela não segue as diretrizes dos ensinamentos de Jesus. A doutrina espírita se baseia primeiramente na codificação de Kardec, o qual trouxe informações relevantes e pioneiras para que, através de seus escritos, pudéssemos seguir suas diretrizes
para que, juntamente com o Evangelho do Cristo, tornássemos esta casa numa casa cujo objetivo é simplesmente a caridade e a ajuda ao próximo. Tratamentos são ministrados, fazendo com que os resultados sejam observados em toda a forma de atendimento a que ele se propôs. Somente o tratamento, embora eficaz, não será o suficiente. É necessário palestras para que o povo que aqui comparece possam assimilá-la, tudo o que aqui é exposto, e, consequentemente, refletir a respeito e, se possível, colocá-lo em prática. Há necessidade precípua do estudo da doutrina, para que não nos coloquemos em equívocos que hoje em dia está muito evidente quando vimos várias outras casas que por vezes passam ao largo do verdadeiro sentido da doutrina espírita consolador prometido por Jesus. Felizes somos nós, repito, que aqui estamos nesta noite. Sairemos daqui com certeza bem melhores do que aqui chegamos. Tenho a certeza, porque neste instante tratamentos são aqui ministrados, para que todos recebam o que vieram buscar em nome de Jesus. Hoje, excepcionalmente, além das luzes físicas que iluminam este salão, luzes espirituais iluminam o salão bem mais alargado, e a todos vocês, através da manipulação das mesmas, envolvendo a todos, para que recebam o tratamento que cada um necessita. Daí a importância de permanecer no salão após o tratamento dos passes, pois ele será finalizado com o decorrer da palestra. Temos também uma pleiade de benfeitores que, transitando pelo salão, estuda a necessidade de cada um e, consequentemente, dará o tratamento adequado. Enquanto todos estão sentados, ouvindo a palestra, o plano espiritual trabalha incansavelmente. Nesta casa, as bênçãos estão sendo distribuídas, bem como fluidos de paz, para que, envolvendo a todos, possamos sair daqui com a certeza de que recebemos muitas graças. Parabéns a esta casa e a todos que a frequentam, bem como a todos os seus trabalhadores, e trazem no seu interior a felicidade de poder colaborar para que esta casa caminhe a passos largos para um futuro promissor, repleto de graças que Jesus nos envia. Rendamos graças a Deus pelas inúmeras oportunidades que obtemos diante desta jornada, que não é fácil, mas sim promissora, desde que caminhamos lado a lado com nosso Mestre Divino Jesus. Que as bênçãos deste bênção chegue a cada um, e que a paz deste bênção de paz envolva a cada um, hoje e sempre. Euclides.